Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Bom estar falando com vocês e compartilhando a palavra nesse tempo de quarta-feira de meditação na palavra de Deus. Vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz assim: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos olhando aqui para a Tua Palavra, e ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender, guardar essa palavra no nosso coração, e no momento em que o Senhor preparar, nós possamos repartir, ó Deus, com outras pessoas, e que nós possamos principalmente, ó Deus, vivenciar essa palavra, ó Deus, que as pessoas vejam, ó Deus, os princípios dessa palavra, ó Deus, nas nossas vidas. Então, nos ajude, Senhor, abençoa os irmãos nessa noite. Fala o nosso coração, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Eu recebi outro dia um telefonema de um jovem aí da nossa igreja, na qual ele dizia que as pessoas nesse tempo aí de estarem meio presos em casa, pessoas do relacionamento dele, né, vizinhos, parentes deles, estavam chamando ele para orar, para dar uma palavra nas suas casas. Eu achei maravilhoso isso aí, né? Nunca num tempo assim, nunca se precisou tanto assim de um recado da palavra de Deus, de palavras de esperança, né? As pessoas hoje em dia elas têm perdido as suas referências, né? A pessoa que tinha lá um bom emprego era uma referência para ela. A pessoa que tinha lá uma estabilidade era uma referência para ela. E hoje ela tem visto isso tudo sendo ameaçado pelas condições que nós estamos vivendo, né? Ultimamente. E as pessoas precisam disso, precisam de uma palavra de oração, precisam de uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de firmeza, né? E nós, a igreja do Senhor, ela tem isso, né? A igreja ela tem essa mensagem, a igreja ela tem esse recado. Eu creio que esse é um tempo assim também da igreja se levantar para dar esta palavra. Eu creio que Paulo, queridos, nesse texto que nós lemos aqui, ele mencionou essas palavras aqui com uma alegria muito grande no coração dele, porque eu me lembro muitas vezes na nossa igreja pessoas chegarem e me apresentarem carta de recomendação. Pastor, eu sou lá de Pernambuco, eu sou lá da Bahia, eu sou de um lugar, de outro, e aqui está a carta do meu pastor, né? E achava interessante aquele hábito daquelas pessoas. E Paulo aqui, ele está então tirando essa prática aqui da parte dele de carta de recomendação. Por quê? Porque ele diz ali que o ministério, o trabalho que ele tinha feito ali, tinha produzido uma vida assim, uma vida diferente na vida daquelas pessoas, um testemunho maravilhoso na vida daquelas pessoas, e portanto ele não precisava de carta. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu sou pastor, eu e mais Timóteo e outras pessoas que ajudaram o ministério do apóstolo Paulo, nós somos pastores daquela igreja, daquele povo ali, né? E isso bastasse. Por quê? Porque aquele povo tinha um bom testemunho. E Paulo dá um nome aqui que eu queria meditar com você hoje. Ele fala daquelas pessoas como cartas de Cristo.
Quando uma pessoa pode ser chamada, queridos, como carta de Cristo? Quais as características que nós vemos aqui? Paulo justificar a sua decisão de não pedir e também nem entregar cartas de recomendação ali. Então, eu quero, com base nesse texto, compartilhar com você 4 características aqui que nós vemos nesse texto, dentro desse tema, carta de Cristo. E qual que é o propósito, querido? O propósito é que nesse tempo, nós como igreja, nós sejamos essas cartas de Cristo do nosso tempo, da nossa geração, né? Então, uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto é que Paulo, ele diz ali no versículo 3, ele diz assim, diz assim, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, né? Versículo 3, no começo do versículo 3 aí, ele vai dizer isso. Então, aquelas pessoas ali referidas por Paulo como cartas, aquelas cartas foram produzidas pelo ministério dele, né? Hoje nós vemos, queridos, muitas pessoas não valorizando, né, o ministério da igreja, não valorizando a assiduidade, a presença ali. Às vezes parece que a igreja antes disso tudo acontecer, parecia que a igreja era assim, um momento assim, eu fiquei com vontade hoje de ir na igreja, né? E então ela vai lá na igreja, assiste um culto, é uma coisa diferente na rotina dela e tal. Mas para acontecer isso aqui, de uma pessoa ser chamada carta de Cristo, produzida pelo ministério, há uma necessidade de uma fidelidade, de uma continuidade, né? De uma assiduidade ali naquele ministério do apóstolo Paulo. Eu creio que os coríntios aqui, eles estão aqui sendo apresentados porque eles levaram a sério ali aquele ministério do tempo de Paulo. Como eu creio que hoje, querido, as pessoas que estão hoje mais firmes, as pessoas que estão menos abaladas com tudo isso que está acontecendo, são as pessoas assim forjadas, produzidas, firmadas no ministério da igreja, né? Independente da igreja que prega a palavra de Deus, igreja que leva a sério, né, o evangelho. Então, essa primeira coisa aqui, cartas escritas, né, pelo ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu, acho que mais da metade do ministério dele em prisões, né? Mas isso não impediu dele enviar essas cartas com ensinamentos, com muitos princípios, né, da palavra de Deus, e isso aí edificou a igreja, edificou o povo lá da sua época. Os ensinos, as curas, os prodígios de Paulo no seu ministério, sabe, tudo isso aí produziu aqueles crentes de 2 Coríntios aqui, e agora então eles estão sendo reconhecidos como cartas vivas, né? Cartas vivas pelo próprio apóstolo Paulo. Olha, são cartas do meu ministério, né? Como eu disse agora há pouco, com que alegria que eu creio que Paulo falou isso aí. E é uma bênção quando a gente vê, por exemplo, quando eu recebi o telefonema desse jovem, e ele dizendo assim, olha, pastor, que bênção, tenho sido chamado, pessoas com as quais eu enchi a cara, eu bebia, hoje são pessoas que me chamam para eu orar, me chamam para eu levar uma palavra. Isso é uma bênção, irmãos. Uma outra característica aqui das cartas de Cristo, as cartas de Cristo aqui, mencionadas pelo apóstolo Paulo, é que elas são cartas escritas pelo Espírito de Deus, né? Ele diz aqui na sequência, né, do versículo 3, ele diz assim, olha, cartas escritas pelo nosso ministério, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu sempre falo na igreja, a matéria-prima que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus, né? São os ensinamentos, né? São os ensinamentos. Quando você vê as manifestações do Espírito de Deus, são manifestações que têm a ver com a palavra de Deus, né? Quando Jesus estava explicando sobre
como haveria uma manifestação, explicando para os discípulos, né, como haveria uma manifestação dele e não ao mundo, ou seja, uma manifestação especial de Deus a um povo que se identifica com ele aqui na terra. Ele disse assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando nós recebemos a palavra, com esses coríntios aqui, eu creio assim, eles receberam a palavra, os ensinamentos do apóstolo Paulo, né? E esses ensinamentos, então, o Espírito Santo ali, ele tinha então a matéria-prima para trabalhar na vida daquelas pessoas, né? Então, lá em João, capítulo 14, versículo 26, fala assim que o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Foi um ensinamento que Jesus estava dando sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ensinaria, o Espírito Santo faria lembrar, né? Então o Espírito Santo, querido, escreve uma história nova, né, na nossa vida, né? E deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos da igreja. A nossa igreja, a Igreja Nazarena, é uma igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? É uma igreja que crê no advento do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, né? Por que muita gente às vezes fica questionando sobre se é uma igreja pentecostal ou não, né? Porque as pessoas se baseiam muito nos movimentos do Espírito Santo, nos movimentos que o Espírito Santo provoca, mas nós somos uma igreja que cremos nesse ministério do Espírito Santo, esse ministério de convencimento, nesse ministério, né, de nos fazer lembrar, desse ministério de santidade de vida. Então nós cremos nisso e nós queremos que você entenda isso, né? E esse é um desafio para mim e para você, sermos cartas produzidas pelo ministério da igreja, cartas escritas pelo Espírito Santo. E uma terceira coisa que Paulo fala aqui, ele diz assim, ó, cartas que são lidas pelos homens, né? No versículo 2 ele fala assim: vós sois carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, aqui é o nosso testemunho, né? As pessoas, elas vão muito mais olhar as nossas atitudes do que praticamente ouvir as nossas palavras. Não quer dizer que você não deve ter entusiasmo por falar da palavra de Deus. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo da palavra de Deus. Mas o bom é quando essa palavra faz uma diferença na nossa vida, em que a pessoa, apesar de não conhecer a palavra de Deus, mas ela diz assim: olha, mas eu conheço uma pessoa que isso que você está lendo aí na palavra, eu vejo na vida dela, né? Então esse é um desafio para a nossa vida. Se você for ali numa outra carta que Paulo escreve aos Efésios, ali no capítulo 4, versículo 25 até o 32, ele está falando de uma vida de santidade. E ali ele está dizendo: gente, deixa a mentira e fale a verdade, irai-vos e não pequeis, né? Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, longe de vós toda amargura, ira e gritaria. E para cada uma dessas coisas que Paulo diz que aquelas pessoas deveriam deixar, ele diz algo que eles deveriam fazer. Então, por exemplo, aquele que furte não furte mais, pelo contrário, trabalhe para ter com que socorrer o necessitado. E isto é a mudança que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas e que chama a atenção, né, das pessoas. As pessoas, elas vão ler isso na nossa vida, né? Elas vão ler isso na nossa vida. Então, essa é uma outra característica das cartas de Cristo, né? Cartas que são lidas pelos homens, conhecidas e lidas pelos homens. E eu pergunto, você tem essa característica? Você pode dizer assim: olha, as pessoas podem olhar para a minha vida e podem ver, né, ensinos da palavra de Deus sendo vivenciados, sendo vivos na minha vida, né? E eu então queria desafiar você também nesse sentido, né? Você tem sido essa pessoa que é uma carta que as pessoas podem olhar e podem
podem glorificar Deus dizendo assim: puxa vida, né? Como Eliseu era apresentado, eis que vai ali um santo homem de Deus. E a última coisa aqui que nós vemos é que Paulo fala que são cartas edificadas na suficiência de Deus, né? Os versículos 4 e 5 ele fala: não, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. E depois ele diz lá no versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, outra característica de uma pessoa que pode levar esse nome de carta de Cristo é aquela pessoa que glorifica a Deus, aquela pessoa que dá toda a honra, toda a glória a Deus, né? Paulo, ele faz isso aqui. Paulo é uma pessoa estudada, gente. Paulo é uma pessoa assim, muito culta, mas ele em momento nenhum ele se apoia, ele se vangloria de qualquer coisa do seu ministério. Ele sempre dá toda a honra, toda a glória ao Senhor, né? E Deus é glorificado quando nós reconhecemos que como diz lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus está dizendo aí: olha, eu sou a videira, né? Olha, vocês são os ramos, vocês vão dar os frutos, né? O Pai, o agricultor, vai cuidar dessa videira, mas sem mim nada podeis fazer. Então que nesses dias, querido, nesses dias escuros aí de tantas dificuldades que nós estamos vendo o mundo passar, de tantas pessoas perguntando o que vai acontecer, de tantas pessoas lamentando perdas, né? Que a gente possa ser aquilo que Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam, né? O que Jesus disse? Jesus disse: vocês vão ser a luz do mundo, vocês vão ser o sal da terra. E aqui Paulo vai dizer aqui, olha, que aqueles discípulos lá do ministério dele eram cartas vivas. Então que nós sejamos também essas cartas vivas. Que Deus abençoe a sua vida, que por onde você andar, querido, você possa ser esta carta que vai trazer essa palavra de esperança, que vai trazer luz, que vai trazer, sabe, bênção para a vida das pessoas. Deus abençoe sua vida, viu? Eu amo vocês e queria orar por vocês agora, pedindo que Deus esteja abençoando e operando na vida de vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, Deus, de estar, ó Pai, levando essa palavra, e essa palavra que vem aqui da Bíblia, que vem do Senhor, que vem da experiência aqui do apóstolo Paulo, que fala da excelência do seu ministério. E nesses dias, ó Deus, que nós estamos vivendo, Pai, a igreja, ó Deus, que somos nós, a igreja, nós não podemos, nós perdemos até no momento, nós perdemos até a referência, Deus, do templo, ó Deus, porque o templo está lá fechado, mas todos nós estamos aí de um lugar para o outro, e que nesses momentos, Deus, nós possamos ser essas cartas, ó Deus, não cartas fechadas, mas cartas abertas, para que as pessoas possam ler, e para que as pessoas possam buscar assim a nossa ajuda, e possam receber de nós, ó Deus, uma palavra, uma oração, como aconteceu com aquele jovem que veio compartilhar comigo pelo telefone, Senhor. Deus abençoa, Senhor, que nós sejamos assim, nós sejamos sal, que nós sejamos luz, que nós sejamos cartas vivas do Senhor, ó Deus, a trazer uma mensagem de esperança, ó Deus, e que esse tempo também seja um tempo em que muitas pessoas, Deus, ao terem contato com essas cartas vivas, que somos nós, da igreja, do nosso tempo, da nossa geração, que elas possam, ó Deus, serem quebrantadas, serem sensibilizadas, ó Deus, a também voltarem para o Senhor, entregarem suas vidas para o Senhor, ou reconciliarem com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os irmãos, ó Deus, fortalece-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.